Era a segunda metade do século XIX. Um navio a vapor zarpou dos Estados Unidos com destino à Europa, levando a bordo uma carga mortal que iria destruir quase todos os vinhedos do velho continente e do resto do mundo. Mas antes que você diga que isso é uma fantasia, saiba que a história é real e eu vou te contar tudo daqui a pouco. Eu sou Flávio Sampaio, sommelier formado pela Associação Brasileira de Sommelier do Rio de Janeiro e este é o canal Prazer. Para que você entenda essa história, eu tenho que explicar algumas coisas sobre as videiras. Existem mais de 70 tipos no mundo e apenas uma espécie, a Vitis vinifera, mais conhecida como videira europeia, é usada para a produção do que chamamos no Brasil de vinhos finos. Vinhos finos são aqueles de melhor qualidade. Somente essa espécie possui cerca de 10 mil variedades, entre uvas brancas e tintas, sendo as mais conhecidas a Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Merlot, só para citar algumas das mais plantadas. As uvas produzidas por outras espécies de vites, nativas da América do Norte e da Ásia, podem ser usadas para consumo in natura, produção de sucos, geleias, etc. Até pode-se fazer vinho com elas, mas é um vinho de qualidade inferior, que chamamos aqui no Brasil de vinho de garrafão. Já na Europa, a produção desse tipo de vinho, a partir de uvas não viníferas, é proibida. Voltando à nossa história. Por volta do ano de 1862, um negociante de vinhos da região do Languedoc, no sul da França, chamado Monsieur Bourti, recebeu algumas mudas de videiras americanas vindas de Nova York. Ele plantou as mudas em seu jardim e, algum tempo depois, todos os vinhedos de vitis vinífera que ficavam próximos começaram a morrer de maneira misteriosa. A mortandade de vinhedos começou a se espalhar por toda a França e por outros países. Uma década depois, a produção de vinhos franceses já tinha caído para 1/3 e a calamidade já era global. Os vinhedos foram morrendo um a um, de Portugal até a Nova Zelândia. Naquela época, o peso do negócio de vinho nas economias europeias era muito maior do que é hoje. Para se ter uma ideia, o vinho era responsável por 20% da arrecadação de impostos da França e ocupava 30% de sua mão de obra, número que chegava a 80% na Itália. Já em Portugal, o vinho do Porto era item número 1 de sua balança comercial. Não precisa dizer que os produtores e também os governos ficaram desesperados. Ninguém sabia o motivo de tamanha destruição nem como acabar com ela. E foi um botânico francês chamado Jules-Émile Planchon que desvendou o mistério, revelando que o culpado era um pulgão quase invisível a olho nu, que sugava a seiva das raízes e de outras partes das videiras e abria a porta para a contaminação por fungos. Mas, mesmo depois disso, o caso continuou sem solução. Esse pulgão, natural da costa leste dos Estados Unidos, foi chamado de Phylloxera vassatrix, ou Phylloxera devastadora. As vinhas da América do Norte eram naturalmente resistentes a eles, mas não as europeias. E tentou-se de tudo. Defensivos agrícolas muito fortes foram usados. Sapos foram enterrados em alguns vinhedos. Muitos parreirais foram queimados e outros tantos alagados. Em alguns lugares, usou-se urina para tentar salvar as vinhas. E quando as crianças saíam da escola, tinham a tarefa de se aliviar sobre as plantas. Na Itália, culpou-se as ferrovias pelo desastre e os trilhos chegaram a ser arrancados. Tudo sem sucesso.
Somente sobreviviam nas vinhas plantadas em determinados tipos de solo, como o mais arenoso, pois o túnel cavado pelos pulgões até as raízes não se sustentava na areia e desabava, matando os insetos. Mas você deve estar se perguntando, Flávio, onde que entra o tal navio a vapor que você citou lá no início do vídeo? Calma que eu vou te contar. Mas antes, me diga se você está gostando desse vídeo, deixando o seu like aí embaixo. Afinal, você é a razão de existir desse canal. Por isso eu quero pedir a sua ajuda para mantê-lo. Clique no botão inscrever-se e aperte o sininho da notificação de novos vídeos. Assim você ajuda a gente a crescer e a continuar trazendo cada vez mais e melhor conteúdo de graça para você. E se quiser ajudar o canal financeiramente, tem Pix aí na descrição. Qualquer valor será bem-vindo. Continuando a nossa história. Desde que a América foi descoberta, os europeus levaram as videiras americanas para casa para estudá-las. Mas a viagem demorava muito e a filoxera não conseguia sobreviver. Até que foi inventado o navio a vapor. E os primeiros eram, na verdade, mistos de vela e vapor. E usavam como propulsor aquelas grandes pás giratórias. O primeiro desses barcos a cruzar o Atlântico demorou 28 dias para completar a viagem. E usou a nova tecnologia por apenas 85 horas, até que acabou o combustível e as velas tiveram que ser içadas. Já o primeiro vapor sem velas ficou sem combustível quase ao final da viagem e teve que queimar móveis, portas, janelas de madeira, tudo para completar sua viagem. Além disso, as caldeiras não eram muito confiáveis naquela época e acidentes eram comuns, como por exemplo a explosão do barco. No entanto, com o aperfeiçoamento da tecnologia e a invenção das hélices como propulsoras, a viagem foi se tornando muito mais rápida e segura até que zarpou de Nova York aquele fatídico vapor, levando mudas de vinhas americanas com filoxera, e os pulgões puderam chegar vivos à França. E o resto da história eu já te contei. Falta dizer como o problema foi solucionado. Bem, em 1874, um viticultor do sul da França, em Montpellier, teve a ideia de realizar um enxerto utilizando as raízes da videira americana e a parte das folhas da videira europeia. A planta resultante tem raízes resistentes à filoxera e, de resto, todas as características da vitis vinífera. E o vinho proveniente dos seus frutos não tem nenhuma perda de qualidade em relação ao da videira europeia plantada diretamente no solo. Só que até essa solução se espalhar, o estrago já estava feito. Muitos vinicultores perderam tudo e até hoje é possível ver alguns vinhedos dessa época abandonados. A área plantada encolheu muito e nunca mais voltou ao que era. Algumas castas nunca foram replantadas e outras foram dadas como extintas. A mais famosa delas é a Carmener, que se você pedir nos comentários, eu conto a história dela em outro vídeo. É muito interessante. Uma curiosidade. O único país que não foi afetado pela filoxera foi o Chile. Alguns dizem que o motivo é seu solo, que é rico em cobre. Outros que o país tem proteções naturais em todos os lados. Um deserto ao norte, geleiras ao sul, mar a oeste, cordilheiras a leste. Talvez seja as duas coisas. Para terminar, uma dica bônus para você. No Brasil, para saber se vinho é feito com uvas viníferas ou americanas, procure a palavra fino, geralmente escrita no contrarótulo, atrás da garrafa. Se não tiver, é de uvas americanas. Como é bom gostar de vinho. Um brinde e saúde.